A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, dentro da série Personagens Bíblicos, hoje com o tema Josué, o Guerreiro do Senhor. E para iniciarmos a nossa aula, estaremos orando. Convido os irmãos a estarem fechando os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, de Escola Dominical, momento de estudo da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos alimente, Senhor, através da Tua voz, através da Tua Palavra, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abra, Senhor, nosso coração, a nossa mente, Senhor, como uma terra fértil, Senhor, para a boa semente, Senhor, que é a Tua Palavra, Pai. Que Teu Espírito, Senhor, venha trazer direção, Senhor, venha trazer revelação da Tua Palavra para nós, Senhor. Pai, que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer, Senhor. Que o Senhor me capacite, Senhor, e me use, Senhor, como Teu instrumento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu te oro a Ti, Senhor, e já te agradeço por esse momento de Escola Dominical, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Dominical, hoje com o tema Josué, o Guerreiro do Senhor. E eu gostaria de iniciar falando de algumas características de Josué. Primeiramente, com uma curiosidade. Não sei se os irmãos sabem, nem sempre foi o nome de Josué. Josué tinha um nome antes de Josué. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, troca o nome de Josué, que anteriormente era Oséias. Então, o primeiro nome de Josué era Oséias e passa a ser Josué. Verificamos isso nas Escrituras, o registro dessa mudança do nome no livro de Números, capítulo 13, versículo 16. E eu convido os irmãos a estarem abrindo. Então, está escrito em Números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, 16. Então, diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então aqui é a prova que Josué nem sempre foi chamado por Josué, mas antes ele foi chamado por Oséias. E aqui, como todo outro personagem bíblico, teve a sua mudança nominal, há também um propósito para essa mudança de nome. O significado de Oséias era salvação. E com essa mudança para Josué, o significado de Josué significa Deus é a salvação. Então, a partir desse momento, dessa troca do nome de Oséias para Josué, também há uma mudança no mundo espiritual, na vida de Josué. Então, é muito importante sabermos desse momento, reconhecermos esse momento no qual Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, mudou o nome de Oséias para Josué. Outras duas características de Josué é que ele era guerreiro e líder. Está escrito em Êxodo, convido os irmãos a estarem abrindo, Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17. Versículo 9. Êxodo 17, versículo 9. E diz assim: com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Nesse versículo podemos ver que Moisés dá a responsabilidade de Josué a escolher homens. Então ele tinha capacidade para isso. Josué tinha capacidade de liderar, de escolher pessoas que estariam debaixo da autoridade de Josué, e também dá a ordem para ele sair a guerrear contra Amaleque. Então Josué também tinha capacidade de guerrear. E se pararmos para vermos, a aula de hoje diz que Josué era o guerreiro do Senhor. Porém, Josué já tinha uma capacidade de guerrear. E ao longo dessa aula vamos ver que a ser chamado guerreiro do Senhor nos faz
mudar a nossa perspectiva, a nossa visão de como guerrear, de como combater as batalhas do Senhor. E isso me trouxe um grande aprendizado ao estar estudando esse momento de aula. E eu gostaria de compartilhar ao longo aos irmãos. Vai ser um momento muito precioso para termos essa revelação da palavra de Deus para nossas vidas. Uma outra característica de Josué é que Josué era servo. Está escrito também no livro de Êxodo, agora sim no capítulo 24, versículo 13. Êxodo 24, 13. Êxodo 24, 13. E diz assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Então, Moisés chama, caracteriza, demonstra uma qualidade de Josué, uma característica de Josué, que era ser servo. Então, ele era o servidor de Moisés. E um detalhe importante que vamos ver em Josué 1:1, que ele não era só caracterizado como servo de Moisés por Moisés, mas sim também por Deus. Então, abram comigo lá, irmãos, em Josué 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Olha que interessante. Então, Deus, quando vai falar com Josué, ele cita uma característica de Josué: filho de Num e servidor de Moisés. Então, até Deus via que Josué era um servo de Moisés. Então, era uma característica tão nítida na vida de Josué, que não era somente pela parte humana, pela pessoa física, que seria a pessoa de Moisés, que caracterizava Josué como servo, mas também Deus, que vê além da aparência, tinha essa nítida visão, essa nítida, vamos botar, ele conseguia ver no caráter de Josué quanto ele era servo de Moisés. E ele cita que ele é filho de Num e servidor de Moisés. Olha como que é importante. Uma outra característica é homem que tem o Espírito. Está escrito em Números 27, 16. Números 27, 16. Vamos abrir lá. Números, capítulo 27, versículo 16. Vamos ler do 16 ao 23. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação e saia diante deles, e que tenha diante deles o que os faça sair e o que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote,
o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué, apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, esse detalhe, como era caracterizado Josué como um homem que possuía o Espírito, ele é colocado por Deus. E disse o Senhor a Moisés, está escrito no versículo 18, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Notem que Espírito está escrito com a letra E maiúscula, a letra E maiúscula. E isso caracteriza que não era o Espírito do homem, mas sim o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Ele impôs as mãos. Ele impõe-lhe as mãos. Essas características de Josué são muito importantes, são imprescindíveis para Josué começar a se tornar um guerreiro do Senhor. A postura diante do povo, a confiança na palavra de Deus, são também as características que Josué possuía. E está registrado em Números, capítulo 13. Então, continuamos no livro de Números, agora sim no capítulo 13, versículo 6. Então, corrigindo aqui, Números 14, 6 a 10. 6 a 10, capítulo 14, corrigindo. Então, diz assim, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra de que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então, no meio daquela situação, depois que retornam os espias, fazendo um breve resumo da situação que estava acontecendo, Moisés tinha dado a ordem a 10 espias para espiar a terra de Canaã, para verificar como estava a terra de Canaã, e ao retornar, 8 deles trazem notícias ruins sobre a situação da terra. Fala que a terra é boa, porém era ocupada por gigantes, teria uma dificuldade para ser tomada, eles poderiam estar morrendo a fio de espada, e eles ficam com receio disso. E o que ocorre? Josué e Calebe tomam a palavra e falam com ousadia e intrepidez, dizendo que debaixo, e segundo a palavra de Deus, eles avançariam e tomariam aquela terra. E o povo, mesmo assim, se coloca numa posição que estavam até prontos para apedrejá-los. Porém, a glória do Senhor aparece naquele momento e diante de toda a congregação de Israel. A partir daí, eu queria mostrar que acontece uma situação. Moisés vem a morte, como diz a palavra de Deus, e Josué tem que tomar agora uma postura. E acontece o seguinte, após a morte de Moisés, Josué tem a responsabilidade agora de entrar com o povo em Canaã e tomar a terra. Tomar posse da terra prometida, a terra que Deus tinha prometido ao povo ao sair do Egito. E agora, como Josué recebe essa responsabilidade?
E isso é colocado para Josué através de um momento, uma fala que Deus se revela a Josué, trazendo essa responsabilidade, essa missão para ele. Está escrito em Josué 1, a partir do versículo 1. Então abra comigo lá, meus irmãos. Josué 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então esse é o momento que Deus revela a missão para Josué após a morte de Moisés, e Josué agora fica com a responsabilidade de atravessar toda a congregação, atravessar o povo de Israel pelo Jordão e tomar posse de Canaã. E começa agora algumas coisas importantes a acontecer na vida de Josué. A primeira delas é ele conseguir entender o que é ser forte e corajoso. E como a palavra do dia a dia é tão tranquila a gente entendermos, quando falamos parece que é simples, ser forte e corajoso. O que seria ser forte? O que seria ser corajoso? E eu procurei mais ainda do que somente aquilo que nós já temos no nosso intelecto, de ser forte e corajoso, para que nós venhamos realmente entendermos o que Deus estava querendo falar para Josué. E eu consegui entender que está muito mais além do nosso entendimento dessa palavra simples de ser forte e ser corajoso. A palavra forte, no hebraico, que chama shazak, ou em outras versões está escrito também esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. O que significa ser forte no dicionário? Tem que ter grande força física ou orgânica, cujos músculos são bem desenvolvidos, robusto e vigoroso. Será que Deus estava falando? Se eu trouxesse, como eu estou tentando expressar para os irmãos, para os dias de hoje, ser forte, para Josué, o que ele entenderia? Será que ser forte seria entrar numa academia, fazer musculação, ganhar músculos, começar a fazer vários treinamentos para se preparar para algo? E em Deuteronômio 1:38, Deuteronômio 1:38, vamos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 38. E diz assim: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará Israel a receber por herança. E eu queria utilizar esse versículo para conseguir expressar para os irmãos o que seria ser forte. Como eu falei, o esforça-te e tem bom ânimo. Aqui diz a palavra: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o,
ou outras versões diz fortalece-o. O que está querendo dizer? Como Moisés poderia fortalecer alguém? Como Moisés poderia animar alguém? Será que partia, então, esse fortalecimento, ser forte, partia somente de uma atitude de Josué, fazer uma musculação? Então, o que traz para o entendimento que esse ser forte não tinha a ver com o físico. Não tinha a ver com o físico. Porque Moisés poderia fortalecer, Moisés poderia animar Josué. Se fosse somente pelo físico, somente Josué poderia ser forte. E esse fortalece ou anima Josué, que também tinha Moisés como função, e nós vamos ver isso mais para frente, veremos isso mais para frente, como Moisés teve um papel importantíssimo na forjando o caráter, forjando realmente esse guerreiro que Josué se tornou. Nós entendemos que esse ser forte não era somente a parte física, era algo que Josué tinha que absorver, algo que Josué teria que receber, buscar. E Moisés tinha algo que também poderia fortalecer Josué, poderia animar Josué. Corajoso. No hebraico diz amat. Creio eu que fale assim, irmãos. Amat. A-M-A-T-S. Como também está escrito em outras versões na Bíblia, ser corajoso também tem bom ânimo. O que significa ser corajoso? Aquele que não tem medo, aquele que não demonstra medo, que é bravo, destemido, valente. Será também que esse ser corajoso, ter ânimo, estava somente ao pé da letra o que significa ser corajoso, ou era além disso? E eu encontrei isso em Atos capítulo 4, versículo 31. Abra comigo lá, irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa palavra intrepidez, ela tem a ver com esse ânimo. Então, o que realmente Deus estava falando para Josué é que ele tivesse intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Quando Deus fala para Josué, ele fala 3 coisas importantes para Josué, nesse momento que ele passa essa missão. Para ele não cessar de falar a palavra que nesse livro estava escrito, de meditar dia e noite na palavra e fazer segundo o que estava escrito nas Escrituras, sempre, nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E esse falar sem cessar, é nesse ponto que eu quero trazer para os irmãos. O ser corajoso para Josué, que Deus estava colocando para ele, é que ele tivesse essa intrepidez de sempre estar firmado na palavra de Deus, que ele tivesse essa ousadia de sempre ter a palavra de Deus como seu norte. E isso é muito importante nós entendermos isso. Eu confesso aos irmãos que eu me contentava somente com a tradução do dicionário, ser forte e corajoso. Só que esse ser forte e corajoso, por isso que Deus repete 3 vezes para Josué. Esse ser forte e corajoso, ele vai além do que nós podemos entender só com a parte nossa do intelecto, a nossa parte humana. Tem algo espiritual por detrás, que Moisés tinha que passar para Josué e que Josué tinha que também perseverar na palavra de Deus. E essa coragem que Deus que requereu de Josué para essa missão, é que ele tivesse essa coragem de sempre se manter firme e perseverante na palavra de Deus. Agora eu gostaria de trazer para os irmãos a primeira batalha de Josué. Veremos que tem alguns detalhes importantes nessa batalha. Está escrito em Êxodo,
capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Versículo 9. Êxodo 17, versículo 9. Êxodo, capítulo 17, versículo 9. E diz assim: com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe fizeram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Porém, eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então paramos aqui no 14. Irmãos, tem um detalhe nessa história, tem vários detalhes, mas alguns eu queria citar um como principal. É claro que Josué tinha ido, escolhido os seus guerreiros, foi à batalha e Moisés ficou intercedendo pelo povo lá no cimo do outeiro, juntamente com Hur e Arão, um segurando o braço de Moisés de um lado, o outro do outro. Enquanto Moisés permanecia com seus braços levantados, Israel prevalecia, e quando ele arriava, Israel acabava padecendo. E Josué, lá na frente da batalha, a fio de espada, matou, desbaratou, como diz a palavra de Deus, todo o exército de Amaleque. E Deus fala isso para Moisés. Está escrito aqui, em capítulo 13. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Agora, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Novamente eu confesso aos irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Parece que quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós estudamos a palavra, Deus se revela a nós. Sempre Deus tem uma revelação nova para se revelar cada vez mais a nós. E esse degustar de cada vez mais de Deus tem que ser algo crescente em nossa alma, tem que ser algo crescente em nosso espírito, em buscarmos e buscarmos mais da palavra de Deus. E esse detalhe é um detalhe muito importante para entendermos como Josué está sendo forjado. Deus tem um cuidado que depois que Josué sobe da batalha ou encontra com Moisés, depois de ter desbaratado totalmente o exército inimigo, Deus pede para Moisés, além de escrever isso tudo num livro, como memória, ele pede para que ele passe isso para Josué. E por que ele pede para que passe isso para Josué? Porque Josué, como eu falei anteriormente, ele já era um guerreiro. Ele já estava acostumado a combater guerras. Ele já estava acostumado a ter conflitos, a ter combates. Porém, não tinha, eu creio que ele não tinha essa noção do que estava acontecendo por detrás. Enquanto Moisés estava lá, creio eu que Josué não sabia que eles estavam lá em cima do outeiro. E porém Deus tem esse cuidado para que Moisés passe e conte para Josué: Josué, enquanto você estava lá na frente da batalha, eu estava fazendo isso. E cada vez que eu ficava com as minhas mãos estendidas, Israel prevalecia. E quando a minha mão cansava e eu arriava, era o povo inimigo que prevalecia sobre Israel. E Josué começa a ter uma visão estranha, porque ele está acostumado a ver uma batalha e ele vê a quantidade de guerreiros influencia. A posição que o inimigo está, se ele está mais alto ou mais baixo, é uma forma de influenciar também a batalha. Só que ele vê uma situação que para ele pode ser algo novo, é algo novo para ele.
Como assim, Moisés? Poderia ser uma pergunta para ele fazendo para Moisés. Como assim? Então eu venci porque a sua mão estava estendida, a sua mão permaneceu no alto. Ele, com certeza, foi algo novo para Josué. Josué começa a entender algo diferente, que havia totalmente algo por trás da parte física. Ele começa a entender algo espiritual, algo que tinha Deus envolvido e que não importava a quantidade ou o número de quantos inimigos ou de quantos aliados, não importava a posição, se o inimigo estava numa posição privilegiada, não importava quantos carros de ferro, quantos cavalos o inimigo tinha. Importava sim que o Senhor dos Exércitos estava do lado deles. O Deus Todo-Poderoso era aquele que combatia, aquele que pelejava por Israel. E Moisés tem esse cuidado, porque Deus passa para Moisés, além do cuidado dele registrar isso para fazer como memória, também passar isso para Josué. Então Josué começa a entender algo, começa a ver algo diferente, começa a acontecer algo diferente na vida de Josué. Agora eu queria trazer também um outro momento muito importante na vida de Josué, a travessia do Jordão. Primeiro ato que Josué tem que fazer para depois conquistar a terra, combater a batalha lá na terra de Canaã, ele tem que atravessar o Jordão. Mas por que ele tem que atravessar o Jordão? Tinha um propósito. Tinha um propósito. Eu quero poder compartilhar com os irmãos o propósito que Deus tinha para que Josué primeiro atravessasse o Jordão. É claro que fazia caminho para ir para Canaã, mas tinha um propósito muito maior do que só estava no caminho. Muito mais do que isso. Tinha um propósito, Josué tem que atravessar o Jordão primeiro. E está escrito em Josué 1, 2-3, a primeira missão dada por Deus, que é atravessa o Jordão. Vamos ler lá. Josué 1, versículo 2 e 3. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos teus filhos. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, por como eu prometi a Moisés. E que ocorre? Agora, Josué tem que atravessar o Jordão. E um detalhe importantíssimo que ocorre. Eles atravessando o Jordão, que ocorre? O Jordão abre. E o povo passa a pé enxuto. Isso era algo importante para Josué. Deus tinha que afirmar, ou melhor, confirmar aquilo que ele tinha falado para Josué. Josué mesmo recebendo a palavra de Deus, que Deus seria com ele, assim como foi com Moisés, ele viu alguns atos de Moisés que ele poderia achar que ele não poderia fazer. E um deles foi Moisés ter atravessado o Mar Vermelho. O povo tinha isso como algo marcante na vida do povo, porque Moisés atravessou o povo no Mar Vermelho. E Josué poderia ter algo que poderia diminuir. Ele mesmo se diminuir achando que ele não poderia fazer algo como Moisés fazia. E Deus queria mostrar isso para Josué. E como eu provo isso? Está escrito em Josué 3, versículo 7. Josué, capítulo 3, versículo 7. E diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só. Então tinha um propósito, além do povo ter que atravessar o Jordão, estar no caminho do povo o Jordão, tinha um propósito para Josué atravessar o Jordão. Era um momento que Deus queria mostrar, queria engrandecer, ia começar a engrandecer o nome de Josué perante o povo. E para que Josué também soubesse, tivesse a certeza, a confirmação que Deus seria com ele, assim como foi com Moisés. Josué 3,17, continua no capítulo 3, agora sim no versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Assim como Deus foi com Moisés,
Deus assim também foi com Josué. E isso tinha um propósito muito grande para o chamado, para confirmar esse chamado que Deus tinha na vida de Josué como guerreiro do Senhor. Batalha de Jericó. Vamos para a Batalha de Jericó. Está escrito em Josué 6. Vamos ler primeiramente 6 de 1 ao 5. Então, Josué 6, versículo 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-as longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então, Deus dá uma estratégia para Josué. Uma estratégia estranha para Josué. Como eu falei, Josué está acostumado a ver partes físicas. Mas nesse momento Deus chama ele para ver algo espiritual, algo fora do normal. Como assim, Senhor? A gente não vai tentar derrubar a muralha de Jericó, a gente vai ficar rodeando, a gente não vai fazer nada e depois a gente ainda vai tocar, vamos tocar trombetas de chifre de carneiro e assim o muro cairá. Creio eu que Josué começa a ter algumas situações, mesmo ele tendo visto coisas acontecendo com Moisés, ele tem um confronto interno. 6, 16 a 21. Então, continuamos no 6, só vamos agora para o versículo 16 ao 21. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então ocorre aqui nesse momento o triunfo de Josué através da palavra de Deus. Josué, mesmo às vezes tendo um confronto interno, mesmo nunca tendo passado por aquilo, ele obedece detalhe por detalhe. O povo faz detalhe por detalhe, assim como Josué tinha orientado, e o povo consegue que as muralhas venham ao chão, venham a ruir. E isso eles tomam a cidade de Jericó, destroem todos os fios de espada, e como Deus orienta para que ninguém pegue nada que seja condenado, para que não venham a estar contaminados, venham contaminar o povo. E nisso eu gostaria de colocar alguns detalhes. Josué começa a aprender a guerrear com armas espirituais. O muro cai sem força humana. Josué era guerreiro e com certeza estava acostumado a guerras, porém esta forma era diferente para ele. Mesmo assim decidiu acreditar, mesmo assim teve fé e executou identicamente, certinho, detalhe por detalhe, aquilo que Deus tinha orientado. Mesmo ele podendo até ter um pouco de dúvida, mas ele decidiu acreditar, ele creu, e ele jogou por terra qualquer tipo de dúvida. Quando ele teve coragem, quando ele teve força, porque ele foi fortalecido ao longo por Moisés, por situações que ocorreram na vida dele, porque ele teve a intrepidez em decidir, em acreditar e obedecer à palavra de Deus. Outra batalha de Josué, a batalha contra o pecado.
o pecado da desobediência. Deus tinha dado uma ordem para que ninguém pegasse nada da cidade de Jericó. Porém, Acã decide pegar algo e esconder dentro do arraial. A ordem de Deus foi muito clara: ninguém deveria tomar para si nada dos despojos de Jericó. O povo de Israel estava confiante para enfrentar o exército de Ai. Uma cidade menos fortificada era muito menor. Contudo, o pecado de Acã, de ter se apossado algo que Deus tinha proibido todo o povo de ninguém pegar nada condenado da cidade de Jericó, provocou a derrota de Israel, frustrando as expectativas de todo o povo. E Josué, naquele momento, ele não sabe o que realmente tinha ocorrido, e Deus traz a revelação. Provavelmente, até Acã não tenha imaginado que se apoderar secretamente de uma roupa bonita, um pouco de ouro ou algumas moedas de prata traria consequências tão marcantes para o povo. Josué aprendeu que havia uma batalha a ser vencida dentro do povo. A batalha da desobediência, que levava o povo a pecar. Nos dias atuais, nós precisamos nos autoexaminar. Precisamos olhar para dentro, precisamos olhar para o nosso interior. Precisamos primeiro ver como estamos, antes de sairmos para a batalha. Josué saiu para aquela batalha, porém o povo estava contaminado. E isso fez o povo ser derrotado. 3 segredos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, 3 segredos de como ser um guerreiro, assim como Josué foi. E eu cito: falar da palavra sem cessar. Essa é a primeira. Primeiro segredo. Segundo segredo: meditar na palavra de Deus. Sempre medite na palavra de Deus, dia e noite. Fazer tudo segundo o que está escrito na palavra de Deus. Nem se desvie para a direita, nem para a esquerda. Josué 1, versículo 8. Falar da palavra sem cessar, meditar na palavra de Deus dia e noite e fazer segundo o que está escrito. Nem se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Como ser um guerreiro como Josué? Como? Josué soube ser um excelente liderado. Josué, ele participava de vários momentos que Moisés tinha. Josué ficava dentro da tenda. Dentro da tenda do encontro, Josué ali ficava. Josué subia com Moisés no monte. E ele sabia ser liderado por Moisés. Josué possuía a qualidade de um verdadeiro líder. Coragem era a marca constante em sua vida. Ele sempre estava atento às ordens de seu divino comandante. Ele tinha nítida certeza que o sucesso nas batalhas estava na obediência ao Senhor. Ele começou a ver isso, que ele obedecendo ao Senhor trazia certeza, a confiança, o pleno sucesso de conquistar o objetivo. Por mais inusitadas que aparecessem as ordens, Josué nunca questionou as ordens de Deus, a direção de Deus. Suas estratégias eram sempre planejadas com a direção da palavra de Deus. Josué era devotado à palavra de Deus. Isso tudo, todos esses detalhes que nós tivemos nessa aula, podem mostrar como que Josué se tornou o guerreiro do Senhor. E para fecharmos essa aula, irmãos, eu queria fazer um breve resumo do livro de Josué. No capítulo 3 ao 5, é caracterizado o avanço, a travessia do Jordão, o avanço do povo à terra prometida. No capítulo 6, a queda das muralhas de Jericó. No 7 e no 8, a campanha contra Ai, na cidade de Ai, no qual teve esse insucesso do povo devido à desobediência de Acã. Campanha no sul, capítulo 9. Campanha na região central, capítulo 10. Capítulo 11, campanha no norte. Capítulo 12, os reis derrotados por Josué. 13 a 22, divisão das terras. E assim, irmãos, terminamos a aula de hoje. Creio que foi bênção, para a minha vida foi, e creio que também foi bênção para a vida dos irmãos. Que Deus esteja abençoando os irmãos de forma poderosa e que nós venhamos a buscarmos ser
um guerreiro do Senhor, assim como Josué foi. E para fecharmos a nossa aula, para terminar a nossa aula, gostaria de estar orando. Convido os irmãos a estarem fechando seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer por esse momento de escola dominical, esse momento de aula. Obrigado, Senhor, por esse banquete que é a Tua Palavra, Senhor. Continua nos alimentando cada dia mais, nos dando sede e fome da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Josué, Senhor. Obrigado por essa inspiração, Senhor. Lendo a Tua Palavra, Senhor, nós nos sentimos fortalecidos, Senhor. Nos sentimos, Senhor, corajosos, Senhor, com intrepidez, Senhor, de falar a Tua Palavra, Senhor, de agirmos segundo a Tua Palavra, de fazermos segundo a Tua Palavra. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Continua nos abençoando, abençoa, Senhor, os alunos da escola dominical, abençoa os seus professores, os seus coordenadores, abençoa os nossos pastores, Senhor, abençoa a Igreja Metodista de Pilares, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte do Teu corpo. Obrigado, Senhor, novamente. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu santo nome, Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.